Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios. Glória a Deus. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Amém? Quem não encontrou, peça ajuda aí o irmão que está de lado. Vamos fazer a leitura. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento. Coisa linda. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Sente-se. Queridos, a saudação e a abertura da epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios é algo que nos chama atenção pela quantidade de elogios, de louvores que Paulo traz à igreja de Corinto. Ele chamou aqui essa igreja do versículo 1 até o versículo 9 de várias condições elogiáveis. Os chamou de santificados, os chamou de fiéis, disse que estava muito feliz pelas notícias que ele havia recebido dessa igreja. E eu acho muito bonito da parte do apóstolo Paulo, claro, o Espírito Santo em Paulo, a forma como ele se dirige à igreja de Corinto. Ele diz logo no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Ele está dizendo, igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, com todos em todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles são chamados aqui de igreja de Deus, são chamados aqui de santificados em Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala também no verso 4, que ele sempre dá graças diante de Deus. Olha só que coisa linda. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Quer dizer, o apóstolo está dizendo que sempre entrava na presença de Deus em agradecimento, em ações de graça pela igreja de Corinto. Ele diz no verso 5, por que que ele dava graças a Deus? Por quê? Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Nele quem? Em Jesus. De que forma? Em toda palavra e em todo o conhecimento. Era uma igreja bem instruída. Aleluias. Diz no verso 6
que o testemunho de Cristo havia sido confirmado entre eles. Eu acho que é bom ouvir essas coisas. Sim ou não, irmãos? É gostoso. São vários elogios, vários reconhecimentos. No verso 8 diz que Deus os confirmará até o fim. Para quê? Para eles serem irrepreensíveis. Olha que coisa linda. O qual também vos confirmará até o fim, para serem irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo, no dia da volta, do arrebatamento. Aleluias. Então, queridos, o que nós vemos na abertura dessa epístola dá a impressão de que o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que está em perfeição. A impressão que nós temos é que essa igreja não dava nenhum problema, que essa igreja não dava nenhum desgosto, que essa igreja estava na verdade, no conhecimento da verdade, que todos os crentes estavam em santificação, que todos os crentes estavam confirmados por Deus, que era uma igreja aprovada. Quem consegue entender isso pela leitura? Glória a Deus! É exato, olha para mim. É exatamente essa a impressão que nós temos quando nós, pastores, olhamos para a igreja. Paulo estava trazendo a impressão que ele tinha superficial de uma perfeição na igreja. Porém, Paulo está escrevendo a carta de 1 aos Coríntios para resolver uma série de problemas, porque na verdade Paulo estava escrevendo para uma igreja que, diante dos olhos do Espírito Santo, diante do caráter do Espírito Santo, essa igreja elogiada até não aguentar mais estava reprovada. E agora? Que é isso, pastor? Agora o senhor deu um nó na cabeça da gente. Paulo está abrindo a sua primeira epístola aos Coríntios, trazendo vários elogios, sim ou não? Sim. Dizendo várias coisas sobre a igreja de Corinto, que nos dá a impressão de uma igreja perfeita. Mas a verdade é que a igreja de Corinto estava em condição de reprovação. E isso acontece até hoje. Quando os pastores, os pregadores, olham para a igreja, como eu estou diante de vocês agora, olhando para vocês, para mim que não tenho onisciência, que não conheço a vida íntima, pessoal de vocês, para mim que estou olhando para vocês e que nós nos despedimos aqui dentro, ou no máximo na calçada com a paz do Senhor, e cada um vai para o seu lado, para mim, vocês são perfeitos. Mas, eu tenho mais. Deus os conhece perfeitamente, inúmeras vezes, mais e melhor do que eu. Então o Espírito Santo, que nos vê intimamente, que nos vê em casa, o Espírito Santo que nos vê no nosso trabalho, o Espírito Santo que nos vê dentro das quatro paredes, o Espírito Santo que nos vê na escola, o Espírito Santo que nos vê na faculdade, ele sabe qual é a condição real e verdadeira, individual de cada um.
Aleluias! Agora nós vamos conhecer um pouquinho a igreja tão elogiada do capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Ele elogiou para não entristecê-los. Ele elogiou para que dessem valor à carta dele. Ele elogiou para que eles lessem a sua carta. Ele elogiou porque ele estava falando na fé do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo estava trabalhando e gerando para que eles se tornassem verdadeiramente. Aleluias! Glória a Deus! Por isso, queridos, tem pouco tempo ali, mas dá tempo nós entendermos sobre tema: atitudes reprovadas. Atitudes reprovadas. A maioria dos crentes da igreja de Corinto não estava aprovados por Deus. Esses que são chamados de santificados em Cristo. Primeiro item de desaprovação por parte do Espírito Santo. Havia na igreja de Corinto divisão partidarista. Os crentes não estavam unidos. Haviam divisões, facções, partidos dentro da igreja de Corinto. E sobre essas coisas, o Espírito Santo não passou a mão por cima. Glória a Deus. De tal forma que em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo abre o verbo e fala a real situação de Corinto. Eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podeis suportar, e ainda agora, ainda não podeis. Paulo está dizendo: olha, coríntios, eu não tenho como falar com vocês como se eu estivesse falando com crentes espirituais, porque vocês não são. Eu não posso falar com vocês como crentes adultos na fé, firmes na fé, formados na fé. Por quê? Porque vocês são criancinhas. Vocês não suportam alimento sólido, não suportam a palavra real. Na época não suportavam, e agora? Continuam menino, continuam sem suportar. Glória a Deus. E por que então que Paulo está chamando a igreja de Corinto de carnais? Começou o negócio. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 e 12, começa a apresentar esse enigma. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. A igreja de Corinto foi chamada pelo apóstolo Paulo de igreja carnal, porque era uma igreja dividida, embora todos se congregassem no mesmo lugar. Versículo 11, voltando. Havia contendas entre os irmãos, e essas contendas geravam divisão. E eu digo para vocês, aí, fui informado que há contendas entre vós. A igreja estava cheia de divisões. E pense
numa coisa que prejudica uma igreja, é partidarismo, divisões, pessoas divididas, pessoas intrigadas, pessoas que não estão em comunhão. Isso entristece o Espírito Santo e afasta da igreja a presença gloriosa de Deus. E não só isso, abre uma porta, um legalismo no mundo espiritual para a ação de demônios. Por isso, queridos, nós precisamos aprender com a palavra de Deus para nós vigiarmos a forma como nós estamos nos comportando e servindo diante de Deus, para nós não cairmos no mesmo erro dos crentes de Corinto, porque eles foram chamados de carnais e crianças na fé. Aleluia! Nessas horas a igreja não dá glória a Deus. Aleluias! Mas o que eu estou trazendo para vocês da igreja de Corinto fica registrado na palavra de Deus, ficou registrado para servir de exemplo para nós tomarmos cuidado, para nós não ficarmos parecidos ou seguirmos os passos dos crentes reprovados pelo Espírito Santo lá da igreja de Corinto. Aleluia! Queridos, nós não podemos nos deixar levar por espírito de facção, de divisão. Embora muitas vezes nós nos achemos que estamos com razão, mas nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós temos o mesmo Espírito Santo. Nós não podemos deixar entrar no nosso coração rancor, não podemos deixar entrar no nosso coração desejo de facção. Aleluias. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus começa a ir embora. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque a igreja começa a ficar pesada. Porque a alegria de estar na presença de Deus começa a se acabar. Por quê, queridos? Porque esse tipo de coisa entristece o Espírito de Deus. E aonde tem, queridos, divisão, tem disse-me-disse, tem fofoca, tem partidarismo. Um toma partido por um e o outro toma partido pelo outro. Pastor, eu não posso tomar partido. Pode, mas aguente o que Paulo diz. Você é carnal, não é espiritual e está reprovado.